Boa noite a todos, público presente. Põe no canal do Facebook, YouTube. Havendo quórum regimental, eu declaro a sessão de 14 de 2 de 2022 aberta. Conforme o último início foi aprovado nessa casa a última sessão, quero chamar para usar a tribuna a senhorita Rúbia para fazer algumas explicações sobre o programa que vem acontecendo na nossa cidade. Boa noite a casa. Sei que é uma satisfação estar aqui explanando um pouquinho sobre a nova legislação de regularização fundiária, né, que rege o país desde 2017. Então, nós estamos amparados numa lei federal, que é a 13.465, e dentro dessa legislação, a ADEASC vem apresentando o trabalho dela. Quando nós ficamos sabendo que aqui no Maruí já tinha sido regulamentada a lei federal no âmbito municipal, acredito, né, que os vereadores devem ter votado no ano passado, foi isso? Foi, né? Teve uma legislação que foi regulamentado, e nos moldes da lei federal, então a empresa veio apresentar o projeto dela no município, né? A ADEASC, ela é uma associação sem fins lucrativos, é considerada a maior cooperativa do estado de Santa Catarina e está entre a primeira e segunda aí do país. Nós marcamos, no final do ano passado, nós batemos a marca de 15 mil matrículas emitidas. Então, são 15 mil com nome fantasia de escritura, né, que todo mundo conhece como escritura, mas que, de fato, o que vale é a matrícula do imóvel. Então, aqui nós vamos tratar como matrícula e não como escritura. Tá? A lei federal ela divide em dois pontos fundamentais ali, que é a REURB-E e a REURB-S. Né? A diferença básica da REURB hoje para qualquer outro tipo de regularização fundiária que nós conhecemos é que os outros eram judicializados. Tá? Na regularização fundiária, esse processo ele acontece no âmbito administrativo. Então, a empresa ela trata das duas REURBs, a S, que é a REURB social, para todos aqueles que ganham até 5 salários mínimos, então não vai pagar nenhuma taxa de emolumento. Nenhum, não tem, né? E tenha só um terreno. Para aquela pessoa que tem mais de um terreno, né, mais de um imóvel, a matrícula, aí o valor ela já vai pagar algumas taxas de cartório. São duas taxas que também o valor não é tão alto. Tá? Só que ela sai da REURB-E e entra para a REURB especial devido, né, à renda dela e também devido a ela ter mais de um terreno. Esses são os moldes da lei federal e está sendo seguido aqui no município. Então, a empresa, sabendo da demanda que tem aqui no município de imóveis irregulares, falando numa linguagem bem popular, de imóvel que não tem escritura, então está de alguma forma irregular, e isso impossibilita, inclusive, que a pessoa faça uma reforma, de repente, por intermédio de financiamento, construa em terreno que ainda não tem edificação, para instalar água e energia hoje, né, com essa norma do Ministério Público de Santa Catarina, né, de que não pode se não tem a matrícula de instalar, garante o direito sucessório do senhor. Agrega valor ao imóvel, então, se o imóvel com matrícula ele tem um preço, sem matrícula é bem menos, né, então ele está agregando valor ao imóvel, e, em contrapartida, a curto prazo e a médio prazo, nem falo longo prazo, o município consegue se organizar no setor tributário, traz uma organização tributária, todas as áreas regularizadas ficam com georreferenciamento, a empresa dá para a prefeitura todas as matrículas de áreas públicas que estejam na área que está sendo regularizada. Em contrapartida, a gente também ajuda no sentido de trazer um processo totalmente padronizado para a Prefeitura Municipal, porque não é um processo muito fazer, né? Ele tem várias fases no processo, é uma peça administrativa, mas é feita como uma peça judicial, né? E daquelas áreas que são áreas de marinha,
também dá para cobrir com a REURB, né? Mesmo que esteja no perímetro rural, mas que tenha uma característica próxima do centro, que tenha um núcleo urbano consolidado, também dá para aplicar a REURB, tá? E, além do mais, hoje o governo federal tem o programa Casa Verde e Amarela, né, para os municípios que estão efetuando a REURB, consegue financiamento, inclusive, para a infraestrutura do bairro, naqueles bairros que não têm, além de conseguir unidades habitacionais, né, que é bem importante para a baixa renda. Então, de modo geral, a regularização ela vem trazer uma série de benefícios, né? Então, a nossa empresa começou a prestar serviço aqui no município, né? A gente conversou com o prefeito Patrick. A legislação é aberta para a empresa que quiser vir fazer. O que não dá para fazer é individualizado. A REURB tem que entrar em grupo, porque não regulariza o terreno individual. Ele regulariza um núcleo urbano consolidado, né? Então, por essa razão, a gente vai por áreas, por bairros, como quiser chamar, faz o processo. Como se dá o processo? Então, é feito primeiro uma audiência pública, porque o ato é público, né? Os vereadores podem participar, podem vir. Eu acho que na quarta-feira a gente deve estar fazendo a feira. E depois da audiência pública, em que a gente explica todo o processo de regularização fundiária, nós fizemos, então, a recolha de documentos. Do dia que se recolhe documentos até a entrega do processo da peça administrativa na prefeitura, dá em torno de 45, 50 dias, né? A gente entrega essa peça totalmente pronta, o levantamento já é referenciado, o memorial descritivo, a topografia feita. E o preço, né, hoje a gente sabe, aqui na nossa região, é em torno de 8 a 10 mil para fazer uma matrícula, né, pagando topógrafo, as taxas de cartório que são caras, não dá para parcelar, o topógrafo até pode, mas o cartório não parcela. Então, o preço da empresa para cada aderente, chama, seria de R$ 850, podendo ser parcelado em até 20 vezes, e somente depois que a gente entregar a matrícula do imóvel. Então, assim, a empresa praticamente financia antecipadamente todo. E a gente tem tanta certeza que isso dá certo, nós cobramos só depois, né? Então, já é uma segurança para aqueles que aderem conosco. Então, eu achei de bom tom vir trazer para os senhores vereadores esse esclarecimento, porque vocês são representantes do povo, provavelmente vão ser abordados para perguntar o que está havendo, o que está acontecendo. Então, até uma postura de respeito, né, pela casa, trazer para vocês essas informações, dizer que a empresa está à disposição, né, para fazer qualquer pergunta. Tem vereadora né, da casa, quem eu tenho relacionado, tem dado espaço também para a gente fazer as nossas ações, né? Sobretudo, pedir para vocês o apoio de estar levando isso ao conhecimento da população, porque é um assunto desconhecido e, às vezes, as pessoas estão relacionando assim, eu vou fazer isso, vou começar a pagar IPTU e não pago. É o que a gente mais escuta. Regularização fundiária é uma coisa, IPTU é outra, né? Então, assim, quem está devendo IPTU pode fazer regularização? Sim, não tem problema nenhum. A organização tributária do município vai acontecer em algum momento, até por força do Ministério Público. Nós sabemos disso, caminha para isso, né? Hoje, pagar tributo é um exercício da cidadania, né? A gente, o serviço público automaticamente deve contribuir de alguma forma, mas não está vinculado à regularização fundiária, tá? Então, a pessoa sim pode ter matrícula de imóvel, a pessoa sim pode vir aqui requerer, tá, junto conosco, né, na empresa, quando eu falo aqui com a empresa, se ela está devendo ou não IPTU, aqui não cabe a discussão. Ela está requerendo o direito dela de fazer ação nova, né, a matrícula do imóvel. Esse projeto, a gente tem visto, assim, em alguns municípios andam muito rápido, né? Nós entregamos agora recentemente, a Celesc você deve conhecer o município Arroio de Silva, onde é praia. A Celesc foi lá e cortou a energia de 320 famílias. Estava regular. Então, o prefeito ficou bem apavorado, é lógico, porque o povo vai aonde vereadores e prefeito, né? Então, ele chamou a empresa e a gente conseguiu fazer as 320 duplas em 5 meses. Sabe? A gente já bateu o recorde de fazer em 45 dias, de áreas pequenas. Só que hoje entende-se que precisa da parceria da Prefeitura Municipal, a empresa vai fazer o trabalho dela. É lógico que a gente vai correr, porque a gente só cobra depois, então isso é óbvio, né? Mas a Prefeitura faz a parte dela, o que o prefeito Patrick tem ficado aqui bastante interessado nesse sentido. Depois tem o cartório, né? Então, nós temos 3 envolvidos, que é a empresa, a Prefeitura e o cartório. Então, a empresa oferece o projeto na prefeitura, todo o processo.
tem uma análise interna, que é a análise administrativa. Então, o prefeito vai emitir um documento chamado CRF, que é Certidão de Área, para o cartório pedindo a regularização daquela área. Né? O cartório vai prenotar ou não, a gente vai sanar, né, aquilo que o cartório pede, e a partir daí, então, as matrículas podem ser emitidas. Né? Aí, deixando bem claro que, para quem é REURB-E, paga umas taxas de cartório que depende de cada município, o percentual. Né? Mas, mesmo assim, sai muito mais barato que fazer particular, né, como era na via do judiciário. Hoje não se fala em regularização fundiária no país, se não for, principalmente da urbana, se não for de REURB, pela celeridade, porque é menos burocrática. Então, assim, o município que aproveita essa chance vai estar regularizando, né, e isso traz um tom bom de organização. Né? A partir do momento que as pessoas podem ter uma qualidade de vida melhor, pode, de repente, financiar, vai arrumando o município, né? As casas vão ficando melhor e as pessoas se tornam verdadeiramente daquilo que, de repente, só tem a posse. Então, é deles e ninguém mais consegue, aí, de alguma forma, requerer esse imóvel. Né? Então, é a segurança, é a cidadania, né? É uma forma de organizar o município, por isso, então, que a empresa veio apresentar todo o trabalho dela nesse sentido, com o apoio aí dos vereadores, para esclarecer a população. Não que tenha que fazer conosco. Não é uma coisa compulsiva, é voluntária. Né? Ninguém é obrigado a entrar no projeto. As pessoas não devem perder a oportunidade de fazer. Né? Seja conosco ou com qualquer outra empresa, mas aproveitar esse momento que tem uma legislação estabelecida aqui no município e regularizar. Mais organizado o município for, melhor para as pessoas, né? Melhor para quem é gestor do município, melhor aqui para essa casa, né? Porque tudo vai ficando muito bem. Então, a gente está à disposição e alguma dúvida, e agora eu estou aberta para... Bom, Rubem, é bom estar nessa casa, explicar um pouco sobre o REURB para o povo de Maruí, até mesmo que o povo de Maruí ele tem receio e dúvidas. Eu conversei contigo há 2 semanas atrás, até na questão de vir dar explicação e poder orientar e tirar algumas dúvidas. É bom, é importante para o povo de Maruí, importante para a nossa sociedade. Tem uma escritura pública que hoje que a gente tem várias pessoas no nosso município que tem recibo de compra e venda, e hoje há uma oportunidade de ter uma escritura pública e dizer e assegurar que a propriedade é dela e registrada em cartório. Como sempre, a gente deixa aberta a palavra para cada vereador que queira perguntar, né, na verdade, para também esclarecer. Cada vereador que queira perguntar alguma coisa, está aberto. Vereador Almir. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas aqui presentes nessa noite, o público de casa e também quem está aqui presente no plenário. Rubem, é satisfação falar com você mais uma vez. É importante a sua vinda hoje aqui e esses esclarecimentos a quem nos acompanha. Tivemos a oportunidade de acompanhar a primeira audiência pública com os moradores da Vila Paraíso, que aconteceu aqui também na Câmara de Vereadores. Mas para o pessoal que está nos acompanhando, para quem está presente, acho que uma das dúvidas principais, Rubem, e é onde eu gostaria que você esclarecesse, hoje, para se ter o documento da matrícula do imóvel, está saindo em torno de quantos R$1.000? E, através do REURB, qual o valor ficaria e se há condições para pagamento de forma parcelada? Certo. Então, primeiramente dizer que a gente começou o projeto aqui pelo Vila Paraíso e depois a gente passou para a área florestal, né? Eu acho que é isso, é um bairro aqui, né? É porque eu trabalho em 45 municípios e às vezes a gente confunde os nomes. Então, peço desculpa por isso. Mas, assim, então, esses 2 bairros estão abertos para entrega de documentação. Né? Então, se alguém procurar vizinhos vão ter a ficha de inscrição, também pode ir na prefeitura que vão conseguir, né? A gente tem, eles entram em contato conosco. O objetivo, inclusive, é trazer alguém, contratar alguém do município para ficar prestando esse tipo de serviço, porque a gente sabe que aqui a demanda é bastante alta. Né? Mas, respondendo ali a pergunta do nobre vereador, hoje depende muito de região, mas está entre 8 a 10 mil, né? Fazer um uso capião administrativo, e tem a demora do judiciário, né? Tem o administrativo hoje, não está sendo muito utilizado, mas o uso capião como instituto jurídico, ele é bem demorado, né? E bastante dispendioso. A topografia pode aumentar o valor, é lógico, porque às vezes não é um terreno maior e vai custar mais caro, né?
Então, a gente mais ou menos consegue calcular entre 8 a 10 mil reais, se for para fazer da forma comum, individual, né? Da forma antiga, como se tratava a regularização fundiária até então. Ainda tem muita gente usando esse instituto, não é errado, tá? Mas, enfim, esse preço ele não vai poder ser parcelado. O topógrafo pode parcelar, mas o cartório ele não parcela, né, as taxas de cartório. A gente sabe que as taxas é que vão encarecendo todo o processo. Dentro da regularização fundiária também tem, com a REURB, tem um diferencial que o ITBI pode ser isento, né, porque não vai caracterizar a renúncia de receita uma vez que não é imposto previsto, como o IPTU. Né? O IPTU tem uma previsão de quanto vai entrar, porque tem o cadastro imobiliário. Quanto ao ITBI, que é o imposto de transmissão, não tem como o prefeito prever quando alguém vai vender, né, e quando alguém vai transferir. Então, não é previsto, então pode haver até isenção do ITBI. Isso é legal, né, está na lei. Esse valor com a empresa, aí eu vou frisar bem que as pessoas vão pagar, o objetivo aqui não é enganar ninguém, né, então as pessoas vão pagar para a empresa somente após receber a matrícula. É emitido o boleto. Quando ela faz a ficha de inscrição dela, ela já indica em quantas vezes ela quer fazer. Dá para parcelar esse valor de 1.850 até 20 vezes. Tá? O que ocorre é que depois de 5 tem um jurinho, mas vai acarretar R$ 3, R$ 4 aí, né, de juro, é um juro módico, e a gente deve cobrar por causa da demora ali de 20 meses para receber, até por causa da saúde financeira da associação. Né? A gente faz esse esforço para trazer, porque nada ali gira em torno de lucro. Então, tudo que a empresa ganha é revertido em trabalho, né, em novos municípios. Então, quando há muita inadimplência no município, até impede que o nosso trabalho seja realizado em outro, porque a gente precisa daquele dinheiro para continuar trabalhando. Né? Mas, nesse sentido, é muito mais barato, por levar em consideração de que é mais célere. Né? A gente sabe que a cartorária daqui, que agora eu esqueci o nome, eu não sei se é cartorária ou cartorária aqui, cartorária do registro de imóveis. Cartorária, a empresa já andou conversando com ela, não eu, né, mas alguém da empresa que cuida da parte dos cartórios. Ela parece muito interessada, se mostrou muito solícita em fazer a regularização fundiária. Aqui na Amurel, nós entregamos recentemente em Santa Rosa de Lima, né, estamos em vias de entregar agora em Rio Fortuna. Rio Fortuna começou no final do ano passado, já está com 4 processos em análise e 2 em cartório. Então, assim, a gente sabe da possibilidade que a empresa tem e a expertise para executar isso. São 36 anos de experiência em regularização fundiária. Então, a gente passou por toda a experiência, desde o Lar Legal, que você já deve ter ouvido falar, né, que foi um projeto que trouxe bastante problema, porque até hoje tem gente que ainda não recebeu a matrícula, e por isso, por esse modelo ali falido, que era um programa no âmbito do Estado só, né? E hoje nós temos uma lei federal que ampara. Então, em virtude disso, já de muitas pessoas não terem recebido a matrícula, a empresa então trouxe esse diferencial de cobrar posteriormente, para que as pessoas tenham uma segurança. Gera, sim, uma insegurança. As pessoas, às vezes, têm aquela comodidade, né, senhores vereadores, de dizer, não, está assim, estou assim até agora, vou continuar. Mas, em algum momento, pode ser cobrado delas, né, a situação de regularização. Então, aproveitar esse momento, quero até aqui parabenizar o Vânio, que trabalha na Prefeitura Municipal, que fez um esforço muito grande, ele estudou muito sobre regularização fundiária, e o prefeito Patrick de ter regulamentado a lei no âmbito do município. Isso traz uma segurança maior, deixando aí a população bem servida, porque empresas boas podem vir para cá oferecer serviço. Né? Eu acho que a nossa é a primeira empresa que aparece, né, aqui nesse sentido, realmente é novo, causa um certo medo. Eu fui gestora pública já, eu trabalhei na área pública durante 23 anos, né, mas eu fui gestora pública e, na época, eu implantei a REURB no município. Era vinculado à minha pasta, que era Serviço Social, Habitação estava vinculado ali, REURB, então, era dentro da pasta. E, assim, tendo a boa vontade, realmente é muito rápido de fazer o processo. Né? Então, mas tem que ter a boa vontade dos envolvidos. Né? E, principalmente, que a população seja, né, motivada. E aí esse espaço é muito importante, porque daí os vereadores passam a entender o processo e que a população seja motivada a não perder essa chance. Né? Porque, dessa forma, depois... Então, o que aconteceu aqui? A gente pegou bairros grandes e apareceram só 10 pessoas na audiência pública. O trabalho que a empresa passa para 10 pessoas é o mesmo que se passa para 100.
A única diferença é compilar uns nomes a mais ali, mas eu estou falando em termos de memorial descritivo, de estudo socioambiental, é feito de uma área toda. Então, o que tem acontecido nos outros municípios é que, geralmente, a gente faz com um grupo pequeno, depois as pessoas viram que receberam, daí querem fazer. E isso se torna bem complexo, né? Já foi feito o levantamento da área, não é que não dê para fazer, mas o importante é que todos já caminhem juntos, né? E que façam juntos. É um processo feito em comunidade mesmo. A gente levanta todo o bairro, a documentação de todos é pego junto, o processo caminha assim. Quando emite a matrícula, quem recebe a matrícula é o município. Não é a empresa que vai lá pegar a matrícula para entregar para as pessoas. A empresa só faz questão de participar do ato, mas o cartório entrega para o município. Faz junto com os senhores vereadores que aprovaram a lei e a entrega para cada mutuário, para cada aderente. Respondi, tá? Ok? Show, vereador Almir. Mais algum vereador que quer fazer? Vereador Leandro? Boa noite, senhor presidente, colegas, né, todos que nos assistem via internet, público presente, sejam bem-vindos. Primeiramente, quero agradecer à EDASC, né, por vir aí esclarecer um tema tão, né, importante sobre a regularização fundiária, onde é direito de toda, né, e qualquer pessoa que vive em terrenos irregulares a garantia do direito, né, de posse. Mas, infelizmente, né, na nossa cidade ou em algumas cidades, a realidade é outra, pois a maioria das pessoas elas não se preocupam com a regularização devido também à burocracia, e vocês estão, né, na verdade, facilitando isso, é muito importante. E, principalmente, aí não ter também, às vezes, condições de arcar com as formalidades e transferências imobiliárias, né? Enfim. Mas a minha pergunta ela é bem direta. Qual é a função do plano diretor aí para a regularização fundiária, né? E quais são as dificuldades vistas que vocês estão vendo em relação à nossa cidade? Obrigado. Então, em relação ao plano diretor, a gente não tem uma relação direta com a regularização fundiária, a não ser as limitações de perímetro urbano e rural, né? Então, para a regularização fundiária pela REURB, não incide nem o plano diretor e nem a lei de parcelamento de solo. Ela é uma legislação totalmente diferenciada, ela corre fora dessas duas vias, né? Então, por isso que ela é desburocratizada, né? No plano diretor, por exemplo, tem uma metragem ideal para um terreno, né, pré-estabelecido. Não sei qual é a metragem aqui, mas eu sei que todo município pré-estabelece quanto que o terreno deve ter para ser considerado um lote, né? Na REURB, não existe isso. Se a pessoa tiver 10 por 10 e quiser fazer a matrícula, ela vai ter a matrícula do 10 por 10. Tá? Então, assim, o que eu quero falar para vocês é que dentro do plano diretor pode ter alguma outra diretriz que a gente vai ter que seguir, talvez, né? Mas ele não incide sobre a REURB, não sobre essa legislação. Ela realmente corre fora das duas vias. Ela corre fora do plano diretor, da lei de parcelamento de solo e também fora do judiciário, né? A outra pergunta é da maior dificuldade que a gente encontra aqui no município de Imaruí é de adesão. Então, a gente manda convite em cada residência, foi colocado inserções na rádio, né? Então, eu estou pensando em vir para cá para quarta-feira para fazer um mutirão aí, para essas pessoas virem participar conosco do projeto. Sobretudo, o vereador pontuou uma coisa muito importante devido à burocracia. As pessoas que fazem o projeto dentro da REURB com a nossa empresa, elas vão vir trazer a documentação, elas não precisam nem tirar xerox, que a gente faz o scanner na hora, é tudo digitalizado. Então, assim, elas não gastam nem com xerox, elas vão perder o tempo de vir aqui, trazer a documentação, em um determinado momento vão ser chamadas para assinar, né, as anuências de confrontação, e no terceiro momento para receber a matrícula. Então, toda a parte burocrática é por conta da empresa, inclusive até a parte burocrática que é levada para a prefeitura. Muita coisa a empresa já manda pronto, que a prefeitura, inclusive com checklist dos passos que tem que ser feito para ser encaminhado para o cartório. Então, nesse sentido, a gente desenvolveu um projeto, a fórmula do nosso projeto ela é bem funcional, né? E as pessoas elas quase não se envolvem com o processo, a não ser nesses 3 momentos que eu deixei bem claro, né? Que é a questão de vir trazer o documento, depois assinar, depois vir receber a matrícula. Eu aproveitei o gancho, né, sobre a burocracia que eu tinha esquecido de falar, mas o nosso maior entrave no município de Imaruí hoje é a adesão. Sabe? Então, fazer com que as pessoas venham para a audiência pública. Eu não vou fazer um processo desse sem que eu tenha uma foto de todos levantando a mão que querem aderir. Daqui a pouco alguém pode dizer, olha, eu fui obrigado a entrar no projeto, e aqui não obriga ninguém. Então, a audiência pública ela dá publicidade para o ato e uma certa garantia jurídica, né? Então, para questionamentos futuros aí.
E, então, as pessoas, eu tenho feito no horário de 7h30, né, as audiências públicas, é basicamente o que eu estou falando aqui, só que sempre surge um caso ou outro diferenciado, porque o terreno queria botar o nome do meu filho, porque era do meu avô, sempre tem uma história, né? Todo terreno tem uma história. Então, às vezes, surgem essas perguntas que a gente responde no decorrer da audiência pública, e ali nós entregamos já a ficha de inscrição e marcamos para 15 dias depois em buscar a documentação. É isso que ocorre numa audiência pública, a anuência dos participantes, né, dos aderentes, eles vão passar a ser aderentes, a entrega da ficha de inscrição, com o rol de documentos, né, o checklist de documentos que eles têm que apresentar, são poucos, 7, né, são 7 documentos só que se apresenta, então não precisa nem tirar o xerox, eu marco, me trazer naquele dia, e a minha equipe vem e faz o scanner na hora e já devolve todos os originais. Né, então, assim, é um processo bem rápido, e a gente consegue medir, falando do serviço de topografia, em um dia são 100 lotes. Né, então, a gente trabalha com... Nossas equipes, elas trabalham com muita tecnologia, né? Então 100 lotes é feito no único dia, e a nossa equipe ela consegue compilar aí 100 dados, né? Transformar tudo isso num processo, em 10 dias ela consegue fazer de uma área com 100 aderentes. A gente já está estruturado para isso, né? Então demora 45 dias, porque daí vai confeccionar o memorial descritivo. Em alguns casos, quando tem muita APP, né? Não 100% APP, 100% APP não é passível de REURB, mas quando não é 100% APP, ainda assim dá para fazer a matrícula do imóvel. Só fica verbado e determinado, né, tantos metros vai ficar à disposição ali da APP, mas averbado na matrícula, mas tem a matrícula do imóvel normalmente. Tá? O que é bem interessante, porque aqui a gente vê que tem bastante área verde, né? Bastante natureza aqui, então provavelmente bairro, né? A REURB é mais fácil de trabalhar nesse sentido, ela é menos burocrática, só que tem que ter adesão da população para que a gente possa fazer o bem para o município, né? Trazer aí essa realidade da entrega das matrículas. Respondido? Mais algum vereador que quer fazer alguma pergunta? Vereador Donga. Boa noite. Boa noite a todos, presidente. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que já foi explicada. Na zona rural, tem muita gente que tem um terreno, vamos supor, de 2 hectares e começa a vender lote 40 por 40, 10 por 10. Esses adquirentes que compram esses lotes, eles também podem fazer o REURB, então, pelo que eu entendi. Se já tem um núcleo urbano, pode. Já tem um núcleo urbano que a gente diz que tem que ter pelo menos umas 10 moradias próximas, né? Ah, sim. Já caracteriza como núcleo. Aí, então, a gente vai fotografar, enfim. Tem uma legislação... São todos os loteamentos feitos até 2016. 2016 para cá, se é muito novo, não cabe REURB, que é uma coisa importante se falar. Tá? Porque daí, então, isso já está todo... A grande maioria dos regulares já está em ação no Ministério Público. Então, está sendo tratado de outra forma. Né? Porque já existia uma legislação anterior que previa que isso era crime, né? Parcelar o solo irregularmente. Então, as pessoas estão respondendo por isso. O loteamento tem que ter sido formado antes de 2016. Então, a gente fornece um histórico fotográfico para o cartório para provar. Né? Geralmente, as contas de água e energia também comprovam, se puxar ali, ver que a pessoa já está ali há mais de tantos anos, enfim. Né? Então, é muito fácil para o cartório comprovar isso. Mas, ali, voltando para a sua pergunta, se tiver um núcleo urbano consolidado, a gente consegue fazer, mesmo que não esteja lá no plano diretor como perímetro urbano. Porque o URB de REURB é de urbano, né? Ali é urbano. Por quê? Porque a hora que fizer o próximo plano diretor, como é que está a situação de vocês aqui? Está sendo feito agora? Já era interessante ver nessas áreas onde, sempre com o interesse da população, trabalha na área pública, a gente sabe, mas nessas áreas que, como o vereador está citando, tem interesse da população, já veio para ampliar, né, o perímetro. Porque vai regularizar daí, né? Porque de um ano para cá, todo mundo sabe aí que a coisa aumentou. O pessoal está vindo de fora e gente que tem terreno está vendendo lote, porque está vendendo bem caro. Então a gente queria saber se esse pessoal também, na realidade, eles estão irregular, né? Porque estão quem vende e quem compra, né? Então, tudo isso, vereador, é passível de uma ação no Ministério Público, né? Vender irregularmente, sabe? Nós não estamos para assustar ninguém, falando a realidade, né? Porque às vezes, está fazendo pressão. Não é isso, é a realidade. Parcelou, porque daí não vai botar infraestrutura no local. Então, é um particular, não é da prefeitura. Aí depois fica aquilo lá, vendeu,
não fez saneamento básico, não colocou energia elétrica, não colocou água, vai sobrar para quem? Prefeitura Municipal. E aí o prefeito não pode ir lá, porque é uma área particular. Isso acaba onde? No Ministério Público. A nossa empresa pega esses casos de Ministério Público para resolver para os municípios, porque o município é chamado, né, como parte. Em tese, vão lá e colocam, daí quando viu, a gente fala que brotou casa, né? Nem se deu conta, mas em tese o Ministério Público entende que o prefeito foi conivente, porque não fiscalizou, para que existe a área de fiscalização da prefeitura, né? Então, assim, o ideal é que, hoje, para comprar qualquer imóvel, que a pessoa compre um imóvel já registrado, porque se construir casa não vai conseguir colocar energia, né? Agora, quando aqui a gente não está falando do futuro nesse sentido, aqui a gente está falando do passado, a REURB é passado, é o que já ocorreu. Quando já está assim, que já tem vários terrenos vendidos, então a possibilidade de regularizar é agora. E cada caso é um caso. Então, essas pessoas, se elas têm vontade, a gente pode ir lá na comunidade até fazer uma reunião com elas, conversar lá na casa de alguém, né? Porque a empresa se adapta conforme a necessidade do mutuário, e explicar para elas como é, escutar a situação, porque cada caso é um caso, a gente está lidando com legislação, então eu não posso aqui afirmar que dá para fazer, porque de repente, se tem alguma penhora envolvida, sei lá, a gente tem que tomar cuidado, tem coisas que podem prejudicar o processo. Agora, simplesmente assim, por ser uma área rural e que foi parcelado irregularmente, dá para fazer, certo? Sem a incidência do plano diretor daí. Tá bom, então, obrigado. Mais alguma pergunta? Quem queira perguntar? Bom, Rubia, tem mais alguma coisa que você queira falar, Rubia? Quero agradecer o espaço, né? Obrigada por ter essa visão de querer ajudar e sempre estar cedendo espaço aí para que a empresa possa trazer esse benefício aí para a população. Dizer que o município está de parabéns, porque é pioneiro nessas questões, assim pode-se dizer, porque os municípios ainda estão se organizando, né? A grande maioria. Aqui na Amurel é uma realidade, muitos deles ainda estão se organizando no sentido de fazer regularização. Sendo Imaruí um município pequeno, né, e tem a vantagem de ser comarca, então vocês têm um cartório que é só de vocês, isso faz com que o processo se acelere. Sendo pequeno, município menor e já está organizado nesse sentido, vocês estão de parabéns, senhores vereadores também, né, por ter aprovado a lei e ter considerado isso importante, e dizer que vocês não erraram, porque é muito importante mesmo. Ver a curto e médio prazo, assim, uma mudança muito grande das áreas regularizadas, né, então é interessante, traz mais qualidade de vida para as pessoas. Geral, talvez não no reflexo direto, mas depois de alguns meses a gente já começa a ver os frutos, né? Então, parabenizar o prefeito Patrick também, que teve a iniciativa, o Vânio, que sempre está à disposição, né? Sempre perguntando, questionando, querendo saber como está o processo. E aí, então, eu deixo aqui para a população de Imaruí um chamado, né? Um convite para, quando receberem, porque não importa se a casa, a gente não tem como saber se a casa é regular ou não. Então, a minha equipe que distribui os convites na casa vai distribuir em todas as casas. E aquele que tem o imóvel irregular, vem sem compromisso na audiência pública, escuta, questiona, né, e depois decide se quer aderir ao projeto com a gente. Então, aqui o objetivo é realmente chamar a população para vir junto, para não perder essa chance de regularizar o imóvel, e dizer que é uma chance de ser realmente dono daquilo que eles até então não são, porque contrato de compra e venda, né, é a mesma coisa que tem gente que tem escritura da matrícula, é um contrato de compra e venda. A certidão de nascimento do imóvel é o número da matrícula gerada. É isso que a gente fornece, né? Então, mais uma vez, agradecer o espaço e dizer que a gente está sempre à disposição. Muito obrigada aos senhores vereadores também e à população aqui, quem está nos ouvindo. Obrigado, Rúbia. Falo em nome de todos os vereadores que a casa está sempre à disposição. Os 9 vereadores foram eleitos para servir a comunidade, servir a nossa população, e sendo um programa desse que vem de encontro à necessidade do nosso povo, não tem como a gente não colaborar e ajudar. Então, mais uma vez, a Câmara está à disposição para o que precisar, só contar conosco, nos contactar que a gente, imediatamente, a gente toma as providências e ceder o espaço, que é o que a gente vem fazendo. Muito obrigado, Rubem.